Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Mauri Kelly, da Rev Gestão de Pessoas, hoje para falar de Setembro Amarelo. Kelly, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Kelly, volta e meia a gente fala sobre a importância da saúde mental. Se a gente faz aí um apanhado histórico, a gente percebe que muito se avançou na discussão da saúde mental, na importância de as pessoas levarem a sério e deixarem de lado aquela avaliação completamente equivocada de que é frescura, de que problema de saúde é uma dor de estômago, mas que não existe outro tipo de problema da ordem da nossa saúde mental mesmo, que mereça atenção, mas ainda se precisa caminhar muito, sobretudo e inclusive no ambiente de trabalho, não é isso? Exatamente, Ariane. A gente vive num mundo ainda com muito preconceito em relação às questões de adoecimento mental. As pessoas têm dificuldade ainda de se colocar, de falar que está passando por alguma situação difícil, passando por algum processo, às vezes depressivo, crise de ansiedade. E as empresas têm um papel fundamental no acompanhamento dessas pessoas e na quebra desses estigmas também. A gente precisa ter oportunidade de falar abertamente sobre saúde mental. E esse é o desafio. Agora, Kelly, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar esse ambiente, essa rede de apoio, esse acolhimento dentro de casa ou no seu ambiente ali, no seu ciclo pessoal. Imagino que no ambiente de trabalho, talvez essa dificuldade seja potencializada, ainda mais se a gente estiver falando de um lugar onde talvez os gestores não levem em consideração ou não tenham essa preocupação com a saúde mental dos seus funcionários. É muito recorrente a gente ouvir as pessoas reclamando de uma falta de sensibilidade mesmo dos ambientes para essas questões da saúde mental. Exatamente. A gente ainda escuta muito dentro das empresas que é frescura, que é mimimi, que precisa parar com isso. E na verdade, as empresas elas precisam estabelecer programas de acompanhamento da saúde mental para proporcionar uma qualidade de vida dentro das empresas e fora dela também para os seus colaboradores. Até porque uma pessoa que não está com uma saúde mental equilibrada, ela vai performar menos, ela vai entregar menos. Só que as pessoas têm medo, sim, de falar com o seu gestor. Por quê? Porque tem medo de ser demitido, né? No serviço público, a gente vê aí uma abertura maior para falar sobre isso, porque as pessoas elas não têm, né, essa questão do receio de serem demitidas porque apresentaram atestado. Só que na iniciativa privada a gente ainda vê muito isso. Ah, não, eu não vou falar porque ele vai achar que eu sou louco. Não, eu não vou falar porque eu posso ser demitido. Ou vai achar que eu não gosto do trabalho. Vai achar que eu não gosto do trabalho, quando na verdade não é nada disso, né? E você falou, eu tenho uma dor no estômago, eu vou ao médico. Mas se eu tenho alguma questão emocional, as pessoas dificilmente procuram ajuda. Elas ainda acham que ir ao psiquiatra é só para doido. Eu não vou ao psicólogo, por quê? O que é que vão achar? E, na verdade, terapia é vida, né? É muito mais feliz quem faz terapia, produz muito melhor e consegue se entender melhor quem faz terapia, quem faz o acompanhamento. Se eu tenho uma dor no estômago e eu vou ao médico, por que eu não vou se eu estou me sentindo mais ansioso, se eu estou me sentindo mais triste? A gente precisa realmente desmistificar essa questão. Kelly, a OMS disse que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E a gente também está ali entre os 5 principais países em casos de depressão. Você acha que isso piorou depois da pandemia? Como é que as pessoas podem retomar isso? Eu entendo que tinha o pânico durante esse período pandêmico, as pessoas, né, algumas puderam ficar em casa, outras não, mas eu vejo que muitas tiveram muito medo desse retorno, muitas não sabem voltar, muitas não se adaptam mais ao trabalho presencial. Como é que é essa questão nisso tudo e como é que fica a ansiedade das pessoas, né? Porque ela acaba se manifestando de várias formas, seja ali de uma coisa física, ou a pessoa está mais estressada, e aquilo vai refletindo em diversas formas de trabalho. Como é que você vê essa situação? Exatamente. O nível de ansiedade ela vem crescendo no mundo nos últimos anos. E teve um incremento considerável durante a pandemia. Então, as pessoas começaram a consumir muita informação ao mesmo tempo, é tudo muito rápido. E aí, durante a pandemia, as pessoas ficaram trabalhando em casa, a maioria, e sem muito
horário definido, né? Então, começava a trabalhar muito cedo, 10 horas da noite, o gestor ainda estava trocando mensagens, WhatsApp o tempo todo, e uma necessidade de resposta imediata, porque se você não responde na hora, já gera uma ansiedade do outro lado, ou você não está querendo me responder. Então, o mundo tem se tornado muito mais ansioso, e no Brasil e em Brasília isso não tem sido diferente. Só que as pessoas elas precisam, primeiro, ter esse autoconhecimento e perceber que o nível de ansiedade está extrapolando e procurar, sim, ajuda. O nível de ansiedade entre os jovens tem aumentado consideravelmente, não é só entre os adultos, né, mas os jovens também. Durante a pandemia, a gente acompanhou aí várias pessoas que perderam entes queridos, gerou uma ansiedade maior, uma preocupação de também perder a vida, né, por conta da doença, mas pensando nas questões de trabalho, isso de não ter um horário específico, né, de entrada e de saída e uma necessidade de resposta imediata, alavancou muito os índices de questões relacionadas à ansiedade e o uso de medicamentos também. E aí a gente precisa aqui chamar a atenção para a automedicação, o risco que isso é para a saúde. Então, medicamento está aí para ser utilizado, mas com prescrição médica, depois de uma avaliação criteriosa. Não são todas as pessoas que têm um nível de ansiedade um pouco mais alto que precisam necessariamente de medicação. Kelly, a gente tem falado aqui sobre como as pessoas podem identificar e sobre como esses pacientes assim, né, precisam se tratar ou irem em busca de auxílio. Mas a gente também entende que é uma via de mão dupla, né? Principalmente quando a gente está falando de relação de trabalho. Eu acho que é importante isso do colaborador, ter essa perspicácia de entender a sabedoria para poder procurar alguém, mas também vem da gestão, vem da empresa um pouco disso. Queria que você explicasse o que as empresas podem fazer também para isso, porque a impressão que dá, muitas vezes, e até virou piada na internet esses dias, no começo do mês, é de que as pessoas têm comportamentos negativos durante o ano inteiro e quando chega 31 de agosto fala, agora eu vou dar uma pausa, 30 dias de folga e volta em outubro. Então, como é que fica isso? A pessoa precisa se cuidar, mas como que a empresa pode cuidar desse colaborador? Então, no calendário existem 2 meses de cuidados com a saúde mental. E o que as empresas precisam tomar cuidado é para não ter um olhar somente em janeiro e em setembro. Janeiro branco, e setembro amarelo. A gente está passando por um processo de transformação no mundo, né? Como a gente falou agora, níveis de ansiedade, depressão. E isso não é só de 1º de setembro a 30, né? Durante todo o ano. E não adianta só a empresa realizar uma palestra falando sobre a saúde mental, sobre prevenção ao suicídio, se ela não tiver outras práticas de acompanhamento e de promoção ao bem-estar e saúde mental dentro da instituição. Então, as empresas elas precisam estabelecer programas de qualidade de vida. Tem empresa que tem condições de oferecer acompanhamento psicológico para esses profissionais. As que não têm, que são empresas menores, às vezes não têm recurso, pode apoiar esse gestor para ter uma escuta empática, um olhar mais cuidadoso em relação a esses colaboradores. Os colegas de trabalho também têm uma atuação importantíssima, porque às vezes eu não me sinto confortável de falar com o meu chefe, mas eu vou falar com o meu colega que está aqui do meu lado.